Olá e bem-vindo a este vídeo sobre a ameaça russa. Ainda hoje encontro regularmente, especialmente em debates, pessoas que afirmam que a Rússia não representa nenhuma ameaça. Provarei que essas pessoas são mentirosas ou totalmente incompetentes, porque além das ameaças abertas, temos direito a todo o leque de opções. Ações subversivas como tentativas de assassinato, atentados, destruição das nossas instalações críticas, ataques contra a coesão social ou desinformação. Com dois objetivos claros. Primeiro, de forma rápida, é nos impedir de continuar apoiando a Ucrânia e, a longo prazo, é reduzir nossa capacidade de nos defendermos diante de uma agressão futura. Primeiramente, vamos mencionar a ameaça que a Rússia representa para seus vizinhos. Isso começou logo após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra os antigos países do Bloco do Leste. As guerras da Chechênia são conhecidas, onde a Rússia matou 1/4 da população total, mas muitas vezes esquecemos a modificação unilateral das fronteiras, como na Letônia, nas ilhas do rio Narva, das quais a Rússia se recusou a se retirar após a independência. Em 1991, ou ainda a invasão da ilha ucraniana de Tuzla, no Estreito da Crimeia, em 2003. Similarmente, quando a Rússia invadiu a Geórgia em 2008, isso resultou de um desejo de recorrer a uma solução militar, que na verdade remontava ao período de 1989 a 2003. Segundo o ex-conselheiro do Kremlin, Andriy Hilarionov, a Rússia tenta desestabilizar a Ucrânia desde sua independência. Em 1991, e onde ele afirmava, até a véspera da invasão, que nunca atacaria. E que tudo isso era propaganda ocidental e russofobia que fazia temer um ataque que obviamente nunca aconteceria, já que os russos são os bonzinhos da história. Mas de modo geral são todos esses países do Bloco do Leste hoje que sofrem muitas ameaças diretas, como a Geórgia e a Ucrânia antes deles. Como exemplo, Putin afirmou em junho de 2022 que os ex-países soviéticos, especialmente o Cazaquistão, teriam o mesmo destino da Ucrânia se desafiassem a Rússia. E isso aconteceria com eles se recusasse a reconhecer a independência das zonas separatistas na Ucrânia. Ou ainda o Uzbequistão, que poderia ter o mesmo destino da Ucrânia se as minorias russófonas não fossem protegidas. Aliás, a Armênia também corria risco similar ao da Ucrânia. O Quirguistão também corre o risco de ter o mesmo destino da Ucrânia se ousarem devolver os nomes originais a vilarejos renomeados pelos russos durante a ocupação soviética. Mais recentemente, o Azerbaijão está sendo diretamente ameaçado de ataque, porque eles enfrentaram o sistema de propaganda russo que estava instalado em seu país. A frase "vamos fazer com vocês o mesmo que fizemos com a Ucrânia" é comumente usada nos países da Ásia Central e do Cáucaso. Então, a desculpa de dizer que é por causa da OTAN que é agressiva, não, obviamente essa desculpa não se sustenta, mas de qualquer forma, as ameaças que são feitas contra países europeus e, portanto, contra a OTAN, elas são ainda piores, pois estamos falando diretamente de anexação dos países. Assim como o trabalho parlamentar iniciado em 2022 pelo partido de Vladimir Putin na Duma, e que deveria resultar no cancelamento do reconhecimento da independência da Ucrânia e dos Estados Bálticos. Ou das declarações de Patrushev, principal conselheiro de Putin no Kremlin, que afirma que, após o desaparecimento da Ucrânia, os Estados Bálticos voltariam naturalmente ao domínio russo. Esse discurso é repetido pelo vice-presidente da Duma, responsável pela defesa. A Rússia modificou as fronteiras marítimas da Finlândia e iniciou a construção de diversos quartéis e instalações militares na fronteira entre os dois países. Sem esquecer a Moldávia, onde a Rússia mantém uma pseudozona separatista que ela integra em seu delírio de modificação de fronteiras, que chama de Novorossia. Putin não descarta a possibilidade de um conflito armado com a OTAN. O ministro da Defesa, Belousov, considera que seu exército deve se preparar para um conflito armado com a OTAN na Europa. O coronel-general Zavodzynski menciona uma possível escalada do conflito na Ucrânia para o nível europeu. Obviamente, ninguém pode acreditar nem por um segundo que a Estônia ou a Lituânia representam uma ameaça para a Rússia. Ou então que a Finlândia vai, obviamente, tentar anexar a Rússia. Portanto, o futuro conflito, obviamente, seria provocado pela Rússia. Mesmo assim, sempre há pessoas que negam a existência de discursos agressivos, mesmo quando a agressão é evidente. De anexação, de reintegração de países de antigas colônias russas para reintegrá-los à Rússia, estamos falando de ações militares diretas e abertas contra a OTAN e a Europa. Ressalta-se a repetição das ameaças de uso de armas nucleares que começaram antes de 2022, e vocês veem uma lista não exaustiva dessas tentativas chamadas de intimidação nuclear. Mas enquanto não passa para essa ação no plano militar, a Rússia já procura nos prejudicar e nos desestabilizar. Principalmente para reduzir nossa capacidade de apoiar a Ucrânia e nos defender,
A lista é longa, mas já podemos discutir a organização de atentados em nosso território com vários fatos já comprovados. Em Paris, um agente russo preparava um atentado contra um shopping no norte da cidade, pouco antes dos Jogos Olímpicos. Felizmente ou infelizmente para ele, o explosivo detonou em seu quarto de hotel antes da ação, o que permitiu sua identificação. Outro ataque ocorreu no shopping de Varsóvia em maio de 2024, com 9 autores já presos desde então. Ou a loja IKEA de Vilnius, cuja Lituânia atribuiu oficialmente o ataque aos serviços russos. Você também deve ter ouvido sobre os pacotes armadilhados enviados pelos russos para explodir aviões, certo? Felizmente, nos dois casos, foi um fracasso por causa dos horários de entrega que não foram respeitados pelos prestadores. Primeiro, temos um container no qual um pacote acabou de explodir e pegou fogo enquanto estava prestes a ser carregado em um avião. Em Leipzig, Alemanha, em julho de 2024, o mesmo ocorre com um pacote enviado de avião para Birmingham. Podemos citar casos como o incêndio em um depósito em Londres, pelo qual 6 suspeitos ligados à empresa Wagner foram presos. Mas também podemos destacar que a Rússia colabora oficialmente e abertamente com terroristas. Por exemplo, com ferramentas, fornecendo diretamente informações para que eles possam atacar nossos cargueiros. Também vale citar os ataques de Moscou contra nossas infraestruturas militares ou de suporte à Ucrânia, como na destruição de caminhões alemães do exército, com imagens que surgem primeiro em canais russos do Telegram. Também vale citar o ataque de um grupo pró-Palestina contra um avião militar britânico, mas que na verdade são financiados e manipulados por um bilionário americano que apoia a Rússia e até já esteve várias vezes nas zonas ocupadas da Ucrânia. Ou a explosão na fábrica da BAE Systems, no país de Gales, em 15 de abril, também atribuída à Rússia. Ou então atacando diretamente os militares, como os 2 agentes russos que foram presos na Baviera enquanto preparavam atentados à bomba e incêndios contra alvos militares, e a base americana de Grafenwöhr, ou então a tentativa de contaminação da água potável da base da Bundeswehr em Köln-Wann e da base da OTAN em Geilenkirchen. Houve incêndios em fábricas de armamentos MESCO na Polônia e ataques coordenados pela Rússia a terminais ferroviários. Podemos citar também a sabotagem que causou descarrilamentos de trens na Suécia e os incêndios em fábricas de munições na Bulgária e o assassinato do responsável pela produção, sem esquecer as tentativas de assassinato frustradas na Alemanha contra o presidente da empresa, Rheinmetall. Mas no final, os atentados, os assassinatos organizados, as sabotagens, tudo isso ainda não é considerado agressividade contra nós? E além desses ataques diretos e abertos contra a nossa capacidade militar, a Rússia também atinge infraestruturas estratégicas, como os 11 cabos submarinos destruídos no Báltico em 15 meses, pelos quais investigações de 6 países europeus afetados acusam a Rússia. Há também cabos elétricos, como em dezembro de 2024, quando um petroleiro russo arrastou sua âncora no fundo do mar e cortou o cabo elétrico Estlink 2. Entre o fim do Orleão-Estônia, ou ainda a destruição dos gasodutos como o Baltic Corridor, na mesma região em outubro de 2023. Também podemos falar das operações cibernéticas. Vamos ignorar totalmente a desinformação mencionada em um vídeo completo, com tentativas de invasão nos terminais de satélite. Também ocorreram casos de interferência nos sistemas de comunicação, especialmente franceses, transmitindo conteúdos violentos no lugar de programas infantis. Sem esquecer a interferência no sistema de posicionamento global usados pelos aviões comerciais. Isso prejudica dezenas de milhares de aviões, colocando em risco os passageiros a bordo. A Rússia viola a liberdade de navegação ao atirar em aeronaves militares em espaços aéreos internacionais de livre acesso, como o disparo de um míssil contra um RC-135 britânico no Mar Negro, tiros de advertência contra helicóptero alemão no Báltico e iluminação por radar de um Atlântico. 2 franceses? Ou a destruição de drones com suas manobras perigosas, ou as intimidações contra um drone francês no Mediterrâneo? É um pouco como se a França atirasse ou atacasse navios russos que passam pelo Canal da Mancha, mesmo sendo uma zona econômica exclusiva francesa. Permitimos que eles passem, mas do lado deles, eles tentam nos impedir de acessar áreas legalmente acessíveis a qualquer aeronave no mundo. Aliás, vale lembrar que a Rússia viola regularmente os espaços aéreos dos países da Europa e da OTAN, como o Sukhoi 35 que adentrou o espaço aéreo estoniano em maio passado, ou dos 2 bombardeiros estratégicos e 2 caças que também invadiram o espaço aéreo finlandês há 1 ano. Poderíamos citar também Polônia, Suécia ou Alemanha, sem contar os mísseis que caem ao redor da Ucrânia, como na Romênia. Então a Rússia está realmente brincando com fogo. Imaginamos que uma pequena faísca poderia provocar uma escalada, mas eles ainda provocam todos esses acontecimentos. E faria sentido que, se um avião europeu francês violasse o espaço aéreo russo, o que aconteceria
Ele se defenderia, derrubaria o avião, e isso seria legítimo. E nós ficamos apenas observando, sem agir. Isso permite que eles avancem cada vez mais, acrescentando aos poucos 1% de cada vez. Chegamos a um nível que é inaceitável, mas o fato é que ainda assim não reagimos hoje. E então, o pior é que, além desses ataques que, aliás, a gente se proíbe de chamar e de qualificar como ataque, hoje eles já tentam enfraquecer nossas sociedades há anos e anos. Isso indica que eles fomentam conflitos sociais e apoiam grupos antagônicos. Poderíamos ter centenas de exemplos, como o financiamento do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, diretamente pela Rússia, ou na França, a associação da família Traoré, que havia sido apoiada por Prigogine. Na França também há destaque para a organização de atos antissemitas, um método empregado pela Rússia por mais de um século. Com as pichações das estrelas de Davi azuis, no fim de 2023, as mãos vermelhas pichadas nos muros do Memorial do Holocausto, em maio de 2024, a ameaça quase velada durante os Jogos Olímpicos, lembrando os atentados de Munique, e ainda no mês passado com a tinta verde no Memorial do Holocausto, com, a cada vez, ligações comprovadas com o Serviço Federal de Segurança para criar tensões. Destaca-se também o incentivo russo ao tráfico de drogas para a Europa por grupos mafiosos coordenados pela Rússia. Sobre isso, convido vocês a consultar o relatório sobre o uso de redes mafiosas pela Rússia. Podemos também mencionar a organização direta da imigração para a Europa como uma arma contra nossas sociedades. Seja o fretamento de voos charter iraquianos para a Polônia, ou sírios e somalis escoltados por guardas russos até a fronteira finlandesa. Da organização da travessia de migrantes no Mediterrâneo pela milícia Wagner a partir da Líbia. Há uma proporção anormalmente alta de capitães russos comandando barcos que transportam migrantes pelo Mediterrâneo. Por exemplo, os 14 cidadãos russos presos na Itália como capitães de barcos de migrantes. Portanto, a Rússia manipula diretamente a opinião pública sobre esses temas para incentivar a saída de cidadãos desses países africanos onde conseguiram instalar governos golpistas. Eles até modificaram leis locais, como no Níger, para facilitar a imigração para a Europa. Então, o objetivo aqui é simples. A Rússia busca aumentar a imigração. E você tem depois relatórios do Ministério das Forças Armadas ou da Vigilium que descrevem campanhas de interferência russa cujo objetivo é provocar divisões identitárias. Ou seja, tudo isso deve enfraquecer nossos países ao mesmo tempo em que permite que partidos políticos mais favoráveis à Rússia cheguem ao poder. Além disso, essa divisão identitária é usada para fragmentar nossos países. Na França, por exemplo, isso ocorre pelo apoio aos independentistas. Cana. Isso levou a distúrbios na Nova Caledônia e na Guiana, por exemplo. Ou então, quando a mídia russa, como a Russia Today, apoiava oficial e abertamente a independência, da Catalunha na Espanha, da Flandres na Bélgica, da Lombardia na Itália, da Córcega na França, o que também leva a Direção-Geral de Segurança Interna a destacar a vontade russa de dividir a sociedade francesa. Então eu poderia continuar essa lista e com fatos muito concretos ainda por muito tempo. Espero, ainda assim, que vocês entendam agora o porquê. Um número crescente de serviços de inteligência anuncia que se não permitirmos que a Ucrânia resista e se não nos rearmarmos, não muito rapidamente, e para ser franco, a Rússia poderia lançar um ataque aberto e direto contra a Europa e contra a OTAN em 2 ou 3 anos. Portanto, é fundamental estarmos cientes de que sem um esforço imenso e imediato, estamos rumando para um conflito bélico, cujo custo será obviamente infinitamente mais alto do que os investimentos necessários hoje para apoiar a Ucrânia. E, portanto, é necessária uma política de poder francesa e europeia. É preciso produzir em massa equipamentos para que a Ucrânia se beneficie imediatamente, mas também para que nossa indústria esteja pronta. Se por infelicidade, isso se tornar necessário em alguns anos. É preciso, acima de tudo, parar de ficar cego diante da ameaça russa. É preciso apoiar o Sky Shield para proteger os ucranianos hoje. E é preciso parar de evitar chamar essas ameaças e esses ataques pelo que eles realmente são. Os ataques estão crescendo em intensidade. Justamente porque não ousamos usar as palavras certas e agir à altura da ameaça. Quando ele viola um tratado, nós, do outro lado, precisamos restabelecer uma forma de simetria, senão são sempre eles que aumentam a escalada. Isso precisa ter um fim. É necessário dizer basta. Gostou deste vídeo? Agradeço ao Sebastião, que me ajudou a redigir este texto. Deixarei também os links para o think tank onde ele trabalha. Além disso, vocês verão muitos links, pois todas as informações e exemplos utilizados neste vídeo estarão disponíveis através deles. Se quiserem ler dezenas de relatórios, vão precisar de alguns dias, na minha opinião. Então, até logo e aproveitem o verão.